Ciro Conte, entrevista. Nós estamos recebendo aqui hoje nos nossos estúdios da Rádio Conte a vereadora por Cuiabá, Michele Alencar. Michele, sempre bom ter você aqui. Seja bem-vinda aos nossos microfones. Bom dia. Bom dia, João Edson, Laurindo Neto, Juliana e toda a equipe aqui presente. Bom dia aos ouvintes. E é sempre bom estar de volta. Você chegou aqui com uma notícia de Câmara de Vereadores, né? É perseguição isso, né? Gente, e o bicho... Eu juro que eu não pensei nisso quando eu arrumei o roteiro. Mas a gente já chega falando disso, né? Pois é. Tem uma questão do... eu tenho falado muito, Michele, do modelo de Estado. O modelo de Estado que nós temos hoje, ele não tem uns que falam que é perverso, não, isso depende da pessoa. Eu só acho assim que ele não é favorável mais a todas as nossas mudanças, né? E aqui quero fazer jus à história, né? Quem inaugurou esse modelo de oposição destruidora foi o PT lá atrás, na época do Fernando Henrique Cardoso, né? E de lá essa coisa vem aumentando, né? Por ter criado isso, veja bem, foi criado em 98, esse é um processo histórico, muitas vezes as pessoas não emendam a história, tem que colocar isso. Como passou a existir uma oposição por oposição, a qualquer custo, eu sou contra, pode ser bom para a sociedade, mas eu sou contra, né? O gestor resolveu criar o chamado presidencialismo de coalizão. No presidencialismo de coalizão, é necessário que o gestor tenha a maioria do legislativo. Por isso que chama-se coalizão. Então foi criado, essa confusão começa lá na questão da formação da Constituição, mas ela se torna muito forte durante o governo Collor, e o Collor foi impeachmentado por não ter domínio total. Aí o Fernando Henrique Cardoso criou a reeleição e criou esse chamado modelo para conseguir gestar. Só que esse negócio está vencido. Porque a Câmara de Vereadores ela deixa de perder, ela perde o seu papel, que é representar o povo, e ela se torna contra o prefeito e a favor do prefeito. E ela não é eleita para isso. Nós somos tripartite, 3 poderes harmoniosos entre si. Harmonia significa respeito, não significa obediência, é só respeito, né? Mas são independentes, e essa independência termina não vendo. Nesse caso de Diamantino está muito clara essa questão, né? Quem é da base do prefeito, vota com o prefeito, quem é contra, vota contra. E o processo em si, como é que fica? Eu não estou aqui julgando lá, a gente não tem noção do que aconteceu, deve ser investigado, né? Mas vocês sentem isso aqui em Cuiabá também, né? Sim, aqui, vendo toda a sua análise, né? A gente tem uma leitura muito próxima do que a gente vive aqui em Cuiabá. Então, assim, não sou uma vereadora de Diamantino, não acompanhei esse processo lá, nem tenho talvez essa legitimidade para fazer uma avaliação contra os vereadores que votaram a favor do prefeito e exaltar os que votaram para impeachmentá-lo, para afastá-lo, mas assim, quando a gente olha de longe, para quem faz uma oposição aqui em Cuiabá e uma oposição que eu considero minha, por exemplo, muito justa. Porque até quando o Emanuel Pinheiro, nosso prefeito, ele nos faz acusações pessoais, baixas, que para mim não condizem com o gestor de uma capital, eu não entro nessa linha, porque eu não faço uma oposição pessoal a ninguém. A minha oposição, ela é em prol de uma gestão eficaz para o cidadão, né? E se essa gestão, ela não está acontecendo da maneira que deveria, porque quando você fala em eficiência, uma gestão eficaz, é o quê? É honrar o recurso público, é um planejamento correto das ações que são... Todos os prefeitos, ao entrar, eles têm propostas de um planejamento de como vai ser essa gestão. É uma organização financeira, são estratégias para enfrentar os desafios que todo município, toda a capital, né, em todos os lugares existem. E quando a gente não vê isso acontecendo, e sempre tem envolvido recurso público, você vê todo o suor do trabalhador sendo desrespeitado, a saúde sendo desrespeitada, a educação, a infraestrutura, toda a forma de investimento na cidade indo para um outro lugar. E aí, nesse momento, você se posiciona como se você é a favor e está ali para defender o interesse do cidadão. Está ali para defender o encaminhamento do quê? Do avanço da cidade.
Sim. Quando você não tem esse reflexo num gestor, obviamente você precisa se posicionar contra, porque nós somos os fiscalizadores do quê? Da atuação e da aplicação do recurso Sim. público, a atuação dos secretários, do prefeito e da aplicação desse recurso público. E se isso não vem acontecendo, é papel de quem? Desse fiscalizador se posicionar. Então, volto a dizer, olhando de longe, não era o posicionamento que a gente esperava de uma Câmara, mas a gente teve isso repetidamente aqui, né, gente? O prefeito de Diamantino nem foi pego colocando aquela imagem histórica dos dinheiros dentro do paletó, esse dinheiro caindo, aquela ânsia, aquela gana pelo dinheiro acontecendo, e esse prefeito foi reeleito aqui, né? Então, assim, a gente vê histórias se repetindo naturalmente. Infelizmente, né? Infelizmente. O poder colegiado, ele foi criado, né? Romano, vem lá desde a senatória, né? Do parlamento, a gente fala parlamento, vem... muita gente não cuida das traduções da palavra, né? Parlamento é falação, parlare, né? Falare, né? Então, é um local de falação, onde o povo está representado para falar, né? Como ele é um poder colegiado, né? Ele é fiscal de todos os atos, inclusive de si próprio. Porque o vereador que ocupa a cadeira, ele só ocupa a cadeira, o vereador, o deputado estadual e o deputado federal, esses três, né? Eles ocupam uma cadeira por ter sido mais votado que o seu colega, e não por ter sido mais votado no âmbito. Tanto que tem vereadores que ficaram fora, com maior quantidade de votos que alguns que foram eleitos, né? Então isso significa que o poder ali não é permanente. Se ele cometeu erro, ele tem que sair, deixar espaço para outros, justificar, né? E a gente vê também dentro dos parlamentos um corporativismo muito grande, né? E parece que a Câmara de Vereador de Cuiabá está começando a ter um andamento um pouco melhor nessas questões, porque é impossível a gente não falar da questão da Edna lá, né? E que eles narrassem para a gente como que está essa questão. Eu sempre faço questão de dizer, assim, tenho isso nos meus discursos, tenho isso no meu posicionamento. Demorei até, na opinião popular, né, a me posicionar com relação ao caso da Edna. Se esperava um posicionamento imediato. Não fiz em nenhum momento, desde que assumi, posicionamentos imediatos sem convicção, e não o farei. Sim. Independente se existe essa pressão ou não. Por quê? A gente só é respeitado quando a gente mantém a credibilidade das nossas ações. E se espera muito de uma oposição, aquilo que você disse, uma oposição embasada, uma oposição justa. E aí, na hora da briga, na verdade, as pessoas não querem isso, né? Então, assim, para as pessoas, me demorei na minha forma. A avaliação foi feita porque depois que eu convoquei ela na Comissão de Direitos da Mulher para ouvi-la, entender o caso, e não só me nortear, me posicionar por aquilo que estava acontecendo na mídia, né? Porque a gente queria entender o lado de quem está ali legislando em causa, né? Porque o caso inicial foi a exoneração da servidora grávida, exoneração da chefe de gabinete grávida, feita por uma vereadora mulher, negra, né? Uma mulher preta, demitindo uma servidora preta, grávida, sem justa causa. Então, esse discurso de tipo, estou sendo perseguida porque sou uma vereadora mulher, porque sou preta. E aí a gestante, que também foi mandada embora sem uma causa, sem uma justa causa e tal. Então, começou lá e eu quis entender isso. Depois de entender isso, até falei, eu quero conversar com a Laura. Não converse com ela porque ela está sendo perseguida pela mídia, porque ela está, inclusive, sofrendo muito com a gestação, porque a gente entrou nesse acordo porque ela está numa gestação de risco para preservar a vida dela, para preservar a vida da criança, para preservá-la. A melhor solução foi ela se afastar nesse momento. E, gente, eu sei como é pesada a política, sofri muito com isso, principalmente no primeiro e segundo ano. Estou no terceiro ano agora, né, um pouco mais tranquila, mas continua sendo um ambiente muito pesado. E eu tive 2 gestações de risco. E eu fiquei me imaginando como seriam as minhas gestações de risco dentro de sendo exercendo um papel de chefe de gabinete. E eu falei, vou respeitá-la?
Depois vieram outras denúncias e a gente teve a oportunidade de ouvir a Laura, a gente teve a oportunidade de aprofundar no caso. Aí eu me posicionei. Aí precisa ser muito claro, não diz respeito à cor, não diz respeito a gênero, diz respeito a ações que são crimes, ações criminosas, ações ilegais, porque quando você se apropria de um dinheiro que não é seu, e aí a justificativa é, estão me perseguindo, como estão me perseguindo se eu peguei um dinheiro que não era meu, se eu forcei essa pessoa a fazer depósitos na minha conta pessoal, se eu envolvi o meu marido que nem trabalha no meu gabinete para fazer um papel de gerência de dentro. Então, assim, é um contexto de situações praticados por um vereador. Mas, volto a dizer, não é confortável para ninguém caçar um vereador. Tem o corporativo, todo mundo aí fora, será? Acho que não vai dar em nada, porque vocês são tudo corporativistas, vocês ficam protegendo um ao outro. Nós realmente precisamos, e não é só no parlamento, nós precisamos sim, até onde der, a gente precisa proteger o irmão que está do lado. A gente precisa, né, fortalecer. Como que você vai fortalecer uma instituição sempre querendo derrubar o outro? Você não fortalece nada. E eu vim para a Câmara de Vereadores com o objetivo de pelo menos desconstruir um pouco dessa imagem que até então se apresentava, que era a Casa dos Horrores. E, poxa, se eu estou lá, como é que eu vou dizer que a casa que eu estou é a Casa dos Horrores? Não, a casa que eu estou, eu quero arrumá-lo, quero reformar, pintar, deixar melhor, né? Fazendo só um comparativo. Então, não é confortável, mas eu acho que mais desconfortável do que ter que colocar um vereador nessa posição de ser cassado é simplesmente compactuar com crimes, com irregularidades que já estão postas a toda a sociedade e nós nos omitirmos. Então, hoje nós temos esse caso, que é da vereadora Edna. Ela está sendo investigada na Comissão de Ética. Entrou com pedido de suspensão na Justiça, mas é provisório, né? Porque o pedido, ele, na verdade, pede para sanar alguns atos que foram cometidos ao longo do processo, para que esse processo retome novamente. Então, a Comissão de Ética, que deve responder mais tecnicamente sobre o caso, mas eu sou extremamente tranquila com relação a isso. Quando ela diz, estão me atacando, estou sendo violentada, essa carapuça não me serve de maneira nenhuma. Você não pode defender mulher porque você está atacando uma mulher. Essa carapuça não me serve de maneira nenhuma. Minha luta contra a violência contra a mulher, e a gente tem aí 6 tipos de violência, porque até 2013 eram 5 tipos de violência. Com o último presidente Jair Bolsonaro, nós tivemos a aprovação de uma lei que é a lei da violência política de gênero. Então, hoje nós temos 6. Você não pode defender a mulher porque você está cometendo uma violência política. Para mim, não. Eu continuo integralmente na minha defesa pelas mulheres, no combate à violência contra a mulher em todos os âmbitos, só que não vou deixar, inclusive, esta luta ser manchada porque eu apoio atos ilegais, atos que não condizem com a lei. Que pelo menos a lei a gente não consegue fazer com que as pessoas tenham a condição de igualdade absoluta, mas pelo menos a lei tem que ser igual para todos. Exato. Que serve para um, serve para outro. Não, e enquanto analista, eu acho que a condução da Câmara de Vereador, nesse caso, ela está sendo muito bem feita. E eu acho que as pessoas têm que começar a ter coragem de enfrentar as críticas. Porque emitir opinião, quem vai julgar, emitir opinião antes de ouvir, é um absurdo. Esse processo, para mim, está num processo correto, independente disso, do resultado, vai chegar a isso. O que eu não concordo, por exemplo, é a Assembleia Legislativa, onde membros do Conselho de Ética declararam o voto antes de ouvir ninguém, em relação ao caso das vacas. Tá? Aquilo sim é absurdo. A Assembleia Legislativa foi muito feia nisso. Então, assim, comendaram a pizza antes de começar o processo. Aquilo ali é ridículo. Ficou muito ridículo para os deputados que declararam antes de qualquer coisa o seu voto. Ou seja, não precisa nem ouvir, já vai ficar do lado. Aí é corporativismo absoluto, né? E não adianta nada. Também as câmaras de vereadores, a Assembleia Legislativa dos Estados, o Congresso Nacional, cortar no osso, na carne, se a população depois repõe. Então, esse é outro fator também que precisa ser discutido, que a gente precisa melhorar enquanto cidadania, enquanto pessoa, questão do voto. Eu acho que é tomar responsabilidade para si, cada cidadão, tomar responsabilidade para si de entender qual que é o papel do cidadão nesse processo todo, porque é muito fácil nós estarmos
do outro lado, criticando quem está lá. Mas quem colocou essas pessoas lá? Nós acompanhamos o trabalho dessas pessoas? Ou a gente, na época da eleição, a gente fica pensando, quem que eu vou votar? Eu não sei o trabalho dessa pessoa, eu não sei a trajetória dessa pessoa, eu não sei como ela se comporta, eu não sei como ela atua, eu não sei o que exatamente ela defende, principalmente numa reeleição. Eu não sei como ela se comportou nas principais votações. E aqui eu quero dizer, essa oposição ou atual é uma oposição extremamente equilibrada, porque, inclusive, votar os projetos do prefeito, a gente vota muito mais a favor do que contra. Só nos projetos que realmente vão impactar diretamente, são projetos mais polêmicos, que a gente se posiciona e aí a gente vai para cima, que daí é inaceitável. Mas, no geral, o que vem analisado, eu tenho uma equipe que analisa os projetos comigo, é assim, voto tranquilamente favorável com o executivo, voto com a base, desde que isso não tenha um impacto negativo para a população. Aí tem impacto, aí a gente vai para cima. Porque eu até digo assim, fomos chamados esses dias atrás, né, pelo prefeito, por vereador, os vereadores de oposição, eles têm uma limitação cognitiva, eles têm uma limitação de inteligência, né? De raciocínio, eles não se aprofundam nos projetos, eles precisam, né? Precisam nascer de novo para ser mais inteligente, resumindo. Isso é muito feio. Isso é muito feio. Isso é rebaixar, não é rebaixar a Câmara, não. Porque eu sou uma pessoa formada, instruída, estou ali exercendo o meu papel de forma extremamente representativa para o meu eleitorado. Isso vai interferir diretamente na população, porque ele diz isso do povo, porque foi o povo que nos elegeu. Ele volta para a população e diz, população, vocês são muito tudo burro aí, né? Porque olha aqui o povo que vocês escolheram. E aí ele faz o quê? Ele faz com que o papel do gestor que pensa lá em cima, ele seja rebaixado. E ele mostre, na verdade, como ele gostaria de ter a Câmara. Carimbadores de projetos do Executivo. Verdade. Né? E nós não somos mais isso. Vereadora, até as pedras das ruas de Cuiabá sabem que existe uma rixa pessoal, não é mais só política, entre o prefeito e o governador do estado. E nesse meio do caminho existe, vou cuidar a palavra que eu uso, existe algumas dificuldades em interlaçar projetos do estado que beneficiem Cuiabá. Um exemplo foi o MT Iluminado, que Cuiabá foi o último município do estado a aderir. Eu queria saber sobre esse trabalho, porque o vereador está ali no meio de campo, né? Eu queria saber sobre esse trabalho. Esse trabalho, para mim, é a última prova, a última prova não, é a prova mais recente de que realmente uma oposição correta, ela dá resultado. Porque quem trouxe a denúncia fui eu. E ninguém se falava. Eu fui falar lá na Sinfra sobre vários projetos, como que estavam os andamentos do asfalto, como que estava o andamento de várias situações que eu estou pleiteando em Cuiabá. E eu falei, e a iluminação? Porque a gente tem uma reclamação muito grande na manutenção das lâmpadas nos bairros. É escuro, gente, a gente não pode. A gente vê aí assediadores, você imagina você chegar tarde da escola, né? Quem estuda à noite, a grande preocupação quem trabalha nos restaurantes, as mulheres que trabalham nos restaurantes e chegam e pegam o último ônibus e chegam em casa numa rua escura, numa rua que normalmente tem muitos terrenos baldios, é uma insegurança total, além da infraestrutura, a insegurança da população. E aí eu falei, e a iluminação de Cuiabá, como que a gente pode fazer? Ele falou, vereadora, tem 70 mil lâmpadas desde o ano passado aguardando, Cuiabá não faz convênio. Quando nós fomos comprar, a gente pediu, né? Sim. Podemos comprar, existe um interesse, tem uma sinalização de que a gente pode fechar? Não tem. Então vamos fazer de 70 mil, chegando até 90 mil, porque a gente quer fazer 100% da cidade. Beleza, deu esse sinal, depois o processo foi esquecido. E não tem certidão, não tem... Sabe quando você quer comprar uma coisa e o nome está negativado? E só que daí, assim, quem tem o interesse de comprar, ele vai lá, faz de tudo para tentar limpar o nome. No Cuiabá, não. Ficou mais de um ano. Nós estamos em agosto, gente. Semana passada, o primeiro lote saiu com 2 mil lâmpadas de 70 mil.
Ontem mesmo, eu confirmei com a Sinfra se já tinha saído, porque eu vi anunciando pela prefeitura, 19 mil, 20 mil. A Sinfra divulgou sexta-feira que a prefeitura tinha retirado as lâmpadas. As 2.000. Isso. 2.083. E ontem eu falei, já foram retirar? Porque eu tô vendo eles divulgarem, né? Aí ela falou, não, até o final da semana, pode ser que saia um outro lote, mas não chega a 20 mil, né? É 10 mil. Então, assim, mas o que está acontecendo? Ótimo, porque não estava. Então, só para essa semana, 6 bairros estão recebendo as lâmpadas. Jardim Universitário, Jardim Imperial 1 e 2, Recanto dos Pássaros, Cidade Verde 1, Novo Terceiro, Copa 1000. E eu falei, nem que todo mundo aqui ache, porque a saúde era assim, o povo falava, não aguento mais você ficar falando de saúde. Aí eu falei, vou ficar igual o disco furado aqui, ó, na tribuna, vou na rua, eu fiz uma campanha e pedi pra população gravar nos bairros. Todo mundo aí no seu bairro, grava aí, vamos pedir pro Emanuel fazer, porque se eu não consigo com a minha voz, com a população eu vou conseguir. E aí, tivemos muitos vídeos, nem dei conta de postar todos. E aí eu marcava eles, do povo falando, minha rua tá toda escura, cadê as lâmpadas de LED? Graças a Deus, eu acredito que até o final do ano eu tenho a expectativa que Cuiabá terá 100% a iluminação de LED. Nós estamos falando com Michele Alencar, que é vereadora por Cuiabá, é do União Brasil. Agora são 7h25, vamos fazer um intervalinho. Michele vai continuar mais um pouco com a gente, né? Vamos falar ainda da Mulher em Ação, né? E tem mais um assunto, nós vamos falar com a Michele sobre a questão das crianças, né? Da acessibilidade. É os autistas, né? Os autistas. É a sessão de semana. Só um minutinho estaremos de volta. Só um cafezinho, uma aguinha, já estamos de volta. Nós estamos aqui com a vereadora Michele Alencar. Michele, vamos falar um pouco da Mulher em Ação, né? Queria que você falasse um pouco desse projeto pra gente. Um projeto muito, muito legal, o João Edson. Assim, a gente fez a primeira edição agora, nesse sábado. Foram 450 mulheres inscritas. O tempo deu uma viradinha, todo mundo achou que ia chover sábado de manhã, não foi? Foi. Eu falei, gente, olha aí, alegria, todo mundo quer que chova, mas é bem na hora do meu projeto. Mas foi muito legal. A gente teve quase 300 mulheres lá presentes no Parque Mãe Bonifácio, com a bandeira saúde física, saúde mental e emocional. Nós tivemos 3 profissionais de educação física, personagens trainers, que fizeram 3 tipos de exercícios. Então, a gente teve zumba, a gente teve exercício funcional, a gente teve o LPF, que todo mundo fala, né? Que a mulher que é uma barriga negativa, LPF, fala disso, dessa respiração, do funcionamento do intestino, da barriga negativa, do alongamento e tal. Fizemos todo esse processo. As mulheres foram para o parque cedinho e tiveram, como foi maravilhoso ouvir esses relatos. E o tempo foi muito parceiro no final das contas, né? Super parceiro. Deus, olha, eu agradeci demais a Deus que nos abençoou, assim. Mas como é importante, aqui, eu não sei se vocês são casados, eu vi uma aliança aqui, outra aliança ali, casado e tal, enfim. É tão importante para o bem-estar da família, para o bem-estar das empresas, que a mulher esteja bem. Que a mulher esteja bem emocionalmente, fisicamente. Porque, assim, o que a gente vê é que a mulher sempre está fazendo alguma coisa para alguém. Ela está servindo alguém, ela está se desdobrando para atender alguém. E ela sucumbe na hora de atender a ela mesma. Ela leva os filhos no médico, mas ela não vai ver porque ela está com dor de cabeça todo dia. Ela fala para o marido, olha, você tem que ver isso, mas ela não vai ver o que ela tem. E a gente teve esse objetivo, né? Fazer com que a mulher tenha um tempo para ela, para investir na saúde, porque eu tenho certeza, assim, que toda mulher que cuida de si mesma, ela vai cuidar muito melhor dos outros, né? Então, o projeto é Invista em Você. A gente teve grandes parceiros, teve água de coco para todo mundo, kombucha para todo mundo, teve açaí, teve camiseta e tal. Foi muito legal e a gente pôde fazer as mulheres se movimentar. A gente pôde fazer os parques se movimentarem com o projeto, porque a ideia é levar isso para todos os parques e fazer esse conceito de mudança de mentalidade. A gente pode, se a gente der esse start aí, a gente pode realmente se organizar para ter um tempo para investir na saúde. E quando a gente fala de saúde, a gente fala de impacto
muito em todas as áreas da vida. Então, assim, eu não sei se você está praticando atividade física, Juliana, mas isso foi pra mim. Isso foi pra mim. Eu sou muito ativista. Casa de ferreiro e espeto de pau. Todo mundo fala, mas você é casada com personal e tal. Gente, o meu marido tem dó de mim. Quando eu chego, eu falo, baby, eu preciso treinar. Ele falou, não vai não, descansa. Ele fala isso pra mim. E porque não sobra um tempo e tal. E aí ele falou, amor, você vai precisar se reorganizar. Porque você nunca vai conseguir, então. Essa atividade, ela vai ser rotineira ou ela foi Ela um evento vai único? ser uma vez por mês. A gente tem, o propósito é que uma vez por mês a gente possa reunir todas essas mulheres que estão protelando começar uma atividade física, investir, e aí a gente consiga dar esse apoio a essas mulheres, né? Eu preciso contar um segredo aqui. Eu treino, inclusive, com o filho dela. Que legal! Você faz natação? Não, na academia. musculação. Ai, que legal, Jefinho. Ele tá bonito, né? Ele É uma tá gracinha. lindo. Ai, ó, nosso orgulho. Vamos explicar que é uma criança, né? Tem 15 anos, tá, gente? 15 anos. Eu queria falar também de uma lei, que acho que é da sua autoria, a Lei 7.702, né, que permite sessão de cinema adaptada a crianças e adolescentes com transtorno de espectro autista. Né? Está em funcionamento? Como que está? Em pleno vigor, em pleno atendimento para todas as crianças e famílias, adolescentes, adultos, toda a comunidade autista. Nós temos essa lei. Eu faço questão de onde eu vou, eu poder falar dessa lei, porque eu acho que é um dos marcos do meu mandato, sabe? A contribuição. Não tem algo mais valioso do que... e você conhece qual que é o poder de legislatura de um vereador. Se você for olhar na essência, a gente não tem essa possibilidade de criar leis de tanto impacto. Porque é muito restrito o que a gente pode e o que a gente não pode. E essa lei veio para realmente impactar. Porque ela torna obrigatório que todos os cinemas da capital... E eu levei ela para Várzea Grande também, então em Várzea Grande também, eles sejam obrigados a realizar pelo menos uma sessão uma sessão adaptada para autistas no mês. Como a gente tem vários shoppings aqui, acaba que a gente fica o mês inteiro tendo essa opção. Como que é essa sessão? Ela é adaptada no som, na iluminação, ela tem o símbolo, né? Que identifica que é uma sessão adaptada para autistas e ela tem a possibilidade dessas crianças, adultos, adolescentes circularem sem problema nenhum, e ela também não tem trailer. Então, assim, aquele momento do trailer que você fica sentado ali esperando o filme, não tem. A iluminação, ela não é aquela escuridão, ela é uma iluminação meia luz. Então, todas as luzes de emergência ficam ligadas. Então, a criança não fica naquela penumbra muito escura. E o som não é tão alto, porque eles têm uma sensibilidade maior para o som, então não é tão alto. E aí não tem aquela coisa da criança andou, ela tá andando no corredor enquanto o filme tá acontecendo. Pô, cadê o pai? Quantos constrangimentos que crianças autistas passaram porque estavam numa sessão que não era adaptada para eles. Então, a gente tem essa grande contribuição, os relatos são fantásticos, transformadores, de adolescentes que nunca tinham ido no cinema porque já, né, tinham medo de serem maltratados, enfim. Essa é uma contribuição que vale a pena todos os pais saberem, que a gente, inclusive, no nosso Instagram, a gente divulgou por muito tempo as datas, né? Para as pessoas acompanharem. Vou voltar a fazer isso para a gente poder informar ainda mais. Chegamos ao final do programa. Neto, até amanhã. Até amanhã, um forte abraço. Juliana. Até amanhã. Michele, sempre um prazer enorme tê-la aqui. O prazer é meu. Eu quero despedir só mandando um beijo muito carinhoso a alguns assessores que estão acompanhando de casa, do gabinete, de onde estão. Quero mandar um beijo carinhoso para a chefe de gabinete, Luciana Gambale, minha linda, maravilhosa. YouTube. Manuzinha, te amo, Manu, obrigada por tudo. Sheila, maravilhosa, Jonadábio. E o Luciano, um beijo para todos vocês que são parceiraços aí e que estão construindo esse mandato comigo. Jamais estaria onde estou se vocês não estivessem ao meu lado. E um beijo ao Diego, que está me acompanhando aqui, esse grande jornalista. Tenho uma admiração enorme pelo Diego. E um beijo a todos vocês, ouvintes, que estiveram conosco. E peço sempre, ao final, acompanhe o nosso mandato. E eu estou aberta aqui, acompanhe nas redes sociais para a gente poder honrar cada um de vocês. Um beijo a vocês, muito obrigada pela oportunidade. Deus abençoe.
Giro Conte.